Laudate Deum, o grito do Papa por uma resposta à crise climática. Publicada a exortação apostólica de Francisco, que especifica e completa a encíclica de 2015, Laudato Si. Não estamos reagindo o suficiente, estamos perto do ponto de ruptura. Laudate Deum é o título dessa carta, porque um ser humano que pretenda tomar o lugar de Deus torna-se o pior perigo para si mesmo. Com essas palavras conclui-se a exortação apostólica do Papa Francisco, publicada nesse 4 de outubro. Um texto em continuidade com a encíclica Laudato Si de 2015. Em 6 capítulos e 73 parágrafos, olhando para a COP28 de Dubai, daqui a 2 meses, o sucessor de Pedro pretende fazer um apelo à corresponsabilidade diante da emergência das mudanças climáticas, porque o mundo está desmoronando e talvez se aproximando de um ponto de ruptura. É um dos maiores desafios que a sociedade e a comunidade global enfrentam. Os efeitos das alterações climáticas recaem sobre as pessoas mais vulneráveis. No primeiro capítulo, o Papa explica que, por mais que tentemos negá-los, os sinais da mudança climática estão aí, cada vez mais evidentes. Ele cita fenômenos extremos, períodos frequentes de calor anormal, seca e outros gemidos da Terra. Afirma: é possível verificar que certas mudanças climáticas induzidas pelo homem aumentam significativamente a probabilidade de fenômenos extremos mais frequentes e mais intensos. E para aqueles que minimizam, responde: aquilo que agora estamos a assistir é uma aceleração insólita do aquecimento. Provavelmente, dentro de poucos anos, muitas populações terão de deslocar as suas casas por causa desses fenômenos. Para aqueles que culpam os pobres por terem muitos filhos e talvez tentem resolver o problema mutilando as mulheres nos países menos desenvolvidos, Francisco lembra que uma reduzida percentagem mais rica do planeta possui mais do que 50% mais pobre. A África, que alberga mais da metade das pessoas mais pobres do mundo, é responsável apenas por uma mínima parte das emissões no passado. Em seguida, o Papa desafia aqueles que afirmam que o menor uso de combustíveis fósseis levará à diminuição dos postos de trabalho. Na realidade, milhões de pessoas perdem o emprego devido às diversas consequências da mudança climática. Enquanto a transição para as energias renováveis, bem administrada, é capaz de gerar inúmeros postos de trabalho em diferentes setores. Por isso, é necessário que os políticos e os empresários se ocupem disso imediatamente. A origem humana antrópica da mudança climática já não se pode pôr em dúvida, diz Francisco. A concentração na atmosfera dos gases com efeito estufa. Nos últimos 50 anos, o aumento sofreu uma forte aceleração. Ao mesmo tempo, a temperatura aumentou a uma velocidade inédita, sem precedentes nos últimos 2.000 anos. Isso resultou na acidificação dos mares e no derretimento dos glaciares. Vejo-me obrigado, continua ainda Francisco, a fazer especificações que podem parecer óbvias por causa de certas opiniões ridicularizadoras e pouco racionais que encontro mesmo dentro da Igreja Católica. Não podemos continuar a duvidar que a razão da insólita velocidade de mudanças tão perigosas esteja neste fato inegável: os enormes progressos conexos com a desenfreada intervenção humana sobre a natureza. Infelizmente, algumas manifestações dessa crise climática já são irreversíveis por pelo menos centenas de anos. É urgente uma visão mais alargada. Tudo o que se nos pede é uma certa responsabilidade pela herança que deixaremos atrás de nós depois da nossa passagem por este mundo.
No segundo capítulo, Francisco fala do paradigma tecnocrático, que consiste, substancialmente, em pensar como se a realidade, o bem e a verdade desabrochassem espontaneamente do próprio poder da tecnologia e da economia, com base na ideia de um ser humano sem limites. Nunca a humanidade teve tanto poder sobre si mesma, e nada garante que o utilizará bem, sobretudo se se considera a maneira como o está a fazer. É tremendamente arriscado que resida numa pequena parte da humanidade. O Papa reitera que o mundo que nos rodeia não é um objeto de exploração, utilização desenfreada, ambição sem limites. Ele também lembra que estamos incluídos na natureza, e isso exclui a ideia de que o ser humano seja um estranho, um fator externo, capaz apenas de danificar o ambiente. No capítulo seguinte, a exortação do Papa aborda o tema da fraqueza da política internacional, insistindo na necessidade de favorecer acordos multilaterais entre Estados. Ele pede organizações mundiais mais eficazes, dotadas de autoridade para assegurar o bem comum mundial. Essas organizações devem ser dotadas de uma real autoridade que possa assegurar a realização de alguns objetivos irrenunciáveis. No capítulo seguinte, analisando a COP28, Francisco escreve: não podemos renunciar ao sonho de que a COP28 leve a uma decidida aceleração da transição energética, com compromissos eficazes que possam ser monitorizados de forma permanente. Essa conferência pode ser um ponto de viragem. Infelizmente, a necessária transição para energias limpas não avança de forma suficientemente rápida. Francisco pede o fim da atitude irresponsável daqueles que ridicularizam a questão ambiental por interesses econômicos. Em vez disso, trata-se de um problema humano e social em sentido amplo e a diversos níveis. Por fim, o Papa recorda as razões desse compromisso que brota da fé cristã, incentivando os irmãos e irmãs de outras religiões a fazerem o mesmo. A cosmovisão judaico-cristã defende o valor peculiar e central do ser humano no meio do maravilhoso concerto de todos os seres. O pontífice conclui lembrando que as emissões pro capite nos Estados Unidos são cerca do dobro das de um habitante da China e cerca de 7 vezes superiores à média dos países mais pobres. Afirma que uma mudança generalizada do estilo de vida irresponsável ligado ao modelo ocidental teria um impacto significativo a longo prazo. Assim, juntamente com as indispensáveis decisões políticas, estaríamos no caminho do cuidado mútuo.